Então vamos lá, questão número 3. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para nos ajudar a chegar a 50 inscritos. Você aí está recebendo a resolução da prova de português que você não encontra em qualquer lugar da internet. Ainda mais em vídeo, onde a gente pode debater nos comentários com dúvidas e tudo mais. Então se inscreve para que você continue acompanhando aqui o canal. Eu vou atrás de mais provas, não somente da SpaceX, como também de EFON, AF e assim vamos fazer acontecer. E também deixa o like para fortalecer aqui a resolução e também não deixar para depois acabar esquecendo, fechou? Assinar a alternativa correta quanto ao emprego do verbo haver. Chega a ser chato em quantidade de vezes que cai emprego do verbo haver. Por quê? É um conteúdo que não é um dos piores, na minha visão. O pior conteúdo para a português é concordância, e porque aí tem questões, por exemplo, concordância facultativa, uso de crase, uso de não sei o que lá, concorda com o primeiro, concorda com o segundo, masculino plural, e vira uma zona. E saber se obedece a, obedece ou enfim, não é esse o quesito. Então, o emprego do verbo haver é obrigação sua acertar, porque primeiro não é difícil, segundo você sabe que vai cair, porque é praticamente certo. Às vezes, se não cai num ano, cai no outro, ou seja, a cada 2 anos vai cair. E é um conteúdo que é simples, apesar de tudo. Quando tivermos o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Que diabo significa impessoal? Eu já escutei meu professor lá do cursinho falar que quando ele é no sentido de existir, ele é impessoal. Mas o que raio significa? O que infortúnios da paz mundial foi o gramático que inventou esse troço de impessoal? Impessoal parece que é não pessoal. Impessoal, por exemplo, algo que é incrível não é crível, ou seja, incrível. Crível é acreditável, ou seja, que é passivo de se acreditar. Traz que não é possível de acreditar. Ou seja, esse in ou in, ali im, ele é sentido de não ser o que está depois. Por exemplo, se é impessoal, é de não pessoal. Tá, mas chega de enrolação. O que isso significa? Significa que o verbo haver não vai concordar com a pessoa ao qual é inerente à oração. Ou seja, ele não concorda com o sujeito, ele não está nem aí, ele fica na forma que ele bem entender. Ou seja, ele respeita o tempo, mas não respeita plural. Por exemplo, eu gosto da frase, ó, deve haver laranjas, enfim, bota o que você quiser aqui no plural, laranjas no pomar. No pomar. Deve haver laranjas no pomar. Haver, ou seja, devem existirem laranjas no pomar. Você tem que ter cuidado que o existir não fede nem cheira quanto a essa regra de ser impessoal. Ele vai respeitar o plural. Já o haver com sentido de existir, ou seja, quando ele dá a ideia de que existem, aí ele é impessoal. Assim como o seu verbo auxiliar. Por exemplo, a frase devem haver está errada, porque o verbo haver laranjas no pomar, devem haver e não pode concordar também, porque este é o principal, e se o principal não concorda, imagina o outro que não está ali só para bonito. Ou seja, deve haver verbo principal, aqui é o verbo auxiliar. Como este aqui está no sentido de existir, ele é o que? Impessoal, ou seja, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não concorda com laranjas, que é o sujeito. Ou seja, ele vai ficar, deve haver. Fechou? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Devem existirem, também, ou melhor, existirão laranjas no pomar. Existem. Tá difícil de escrever hoje, hein? Existem laranjas no pomar. Muda um pouco o sentido, mas ó, existem laranjas no pomar. Existem.
plural. Por quê? Porque o verbo existir, não, normalmente vai concordar. O que devem existir? Laranjas. Ou melhor, o que existe? Laranjas. Existem laranjas no pomar. Laranjas existem no pomar. Aí, essa regra do verbo haver ser impessoal não funciona. Então, vamos ver se isso aí é o que mais cai. Veremos se isso vai aparecer na 3. Letra A. Eu não sei, doutor, mas devem haver leis. Aí, ó. Devem haver. Errado. Porque o haver é o principal. Verbo principal. E se está no sentido de existir, e logicamente está, o que ele quis dizer? Deve existir leis. Deve haver leis. Sentido de existir também. Sentido de existir. Se é sentido de existir, aqui o verbo auxiliar ele fica normalmente também no singular. Então, a já era. Também a mim me hão ferido. Haviam tantas folhas pelas calçadas. Faziam 8 dias que não via guma. Não haverão umas sem as outras. Fechou? Também a mim me hão ferido. Esta eu acho que é a nosso gabarito. Por quê? Também a mim me hão ferido. Porque se fosse no plural, por exemplo, ficaria haviam, mas não pode, porque feriram a mim. Então, também a mim me feriram, poderia ser. Só que ele colocou o verbo hão, tirando o plural do ferido, ficando somente, então, também a mim me hão ferido. E eu tenho certeza que é o gabarito B, porque na C, por exemplo, haviam tantas folhas na calçada. Sentido existir, não é haviam, é havia tantas folhas. Ah, mas não tem que, o haver não precisa concordar, porque ele é impessoal no sentido de existir. Mesma coisa com o fazer em tempo decorrido. Verbo fazer com ideia de tempo decorrido. Tempo. O que é tempo decorrido? Tempo que passa, tempo com ideia de período decorrido. Faziam 8 anos. Não faziam, fazia 8 anos. Também é impessoal aqui, ó. Impessoal. E não haverão umas sem as outras. Também sentido de existir, ou seja, não existirão, umas sem as outras. Então aqui não é haverão, é haverá. Não haverá umas sem as outras. Então, E sai fora, D sai fora, C sai fora, A já saiu, sobra então gabarito, letra B. Se você ficou com alguma dúvida, eu confesso, eu não sou o cara perfeito para explicar, todo mundo tem suas dificuldades, mas deixa aí nos comentários para que a gente debata a sua dificuldade ou também algum comentário para melhorar os vídeos, fechou? Então, bora para a questão 4, faltam só o resto, até a 20.